Olá, esse é o Conexão. Trabalhar com segurança é um direito de todos nós. Em algumas profissões, o risco à integridade física é maior, como é o caso da construção civil, por exemplo. E cada atividade exige uma série de procedimentos e equipamentos específicos. Por isso, nunca é demais reforçar. As normas não são para ficar no papel e as estatísticas mostram isso. O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho registrou no ano passado mais de 80 mil casos de fratura e 4.300 trabalhadores tiveram partes do corpo amputadas. Será que todos eles estavam executando as tarefas de forma segura? É disso que a gente vai falar agora com a Procuradora do Trabalho, Maiana Macedo Fernandes da Silva, e o Antônio Misael Lustosa Pires, que é perito do trabalho. Antes, dá só uma olhada nesse vídeo para a gente começar aqui o nosso bate-papo. A atividade física e psíquica dos trabalhadores é de todos, do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá num encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. A gente não pode esquecer que está lidando com vida, com as nossas vidas, né? A vida dos colegas, enfim, isso é muito importante. E quero começar perguntando aqui para a Maiana, hoje no Brasil, as normas elas são claras, são uniformes? Você diria que, assim, que existe pouco espaço para dúvidas? Quer dizer, a gente tem um conjunto de regras que se cumpridas, garantem a segurança do trabalhador? Eu entendo que temos regras que, se cumpridas, realmente garantem a vida e a saúde do trabalhador. A gente tem algumas normas em nível internacional, como, por exemplo, convenções da Organização Internacional do Trabalho, né? São convenções importantes que estabelecem algumas regras mais genéricas, né? Cabendo aos países, né, integrantes da organização e signatários também desses documentos, especificá-las dentro dos seus ordenamentos, mas elas são aplicáveis diretamente, mas não costumam ser tão taxativas como, por exemplo, uma norma regulamentadora que especifica alturas, né, que determina de forma bem específica exatamente o que precisa ser feito naquele exato lugar, né, do meio ambiente do trabalho. E depois dessas normas, por exemplo, a níveis internacionais, a gente tem a Constituição Federal, que garante o meio ambiente salubre, que inclui o meio ambiente do trabalho como parte integrante, né, como parte do meio ambiente, genericamente falando, né? Temos no artigo 7º um direito fundamental, que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho, né? Fora o direito à vida, o direito à saúde, que são todos garantidos na Constituição. Depois a gente tem a CLT, né, que estabelece também algumas regras, e o artigo 200 da CLT, que vai abrir espaço, né, enfim, agora não temos o Ministério do Trabalho, mas seria competência do Ministério do Trabalho a regulamentação específica. Então, acho que a gente tem um bom arcabouço jurídico para garantir a saúde, sim, dos trabalhadores. Pois é, e mesmo com todo esse arcabouço jurídico, essa proteção jurídica, a gente mais para frente vai ver a quantidade absurda de acidentes que a gente registra no Brasil. Pergunto para o Misael. Misael, na sua avaliação, existe uma cultura no Brasil ainda de pouca prevenção? Eu quero crer que sim, né? Nós estamos crescendo, né? Estamos conhecendo e estamos vivenciando essa evolução das normas reguladoras, né? Regulamentadoras, que tem uma faixa de uns 30 anos, não é isso, doutora? Mais ou menos, que foram editadas, e a sociedade, o empresário, o trabalhador está se adaptando a isso. A cultura nossa é uma cultura
que às vezes deixa falhar, né? Deixa estar para ver como é que fica. Então, eu vejo assim, essa expectativa do pensamento nosso, da educação do nosso povo, ainda interfere muito nessas normas. Mas também vejo como uma modalidade, uma maneira, né, de nós crescermos nisso. A gente vai precisar disso. As normas regulamentadoras chegaram aí é um divisor de água do que era antigamente e do que é hoje. O acidente de trabalho, as lesões, o uso dos equipamentos, o maquinário e tal, tudo isso tem que estar regido para toda a sociedade tomar conhecimento. O empregador, a sociedade, todo mundo tem que tomar conhecimento disso. Agora, é uma influência muito grande do nosso modo de pensar, a nossa cultura, de deixar para lá. Fazer uma coisa meio mais ou menos, amadora. Mais ou menos, alguns até, não, isso não vai dar certo, não, essa lei não pega. Não é isso, se a norma está lá, se foi feita, eu participo disso, ela foi elaborada com muito critério, se chegou-se àquela conclusão, porque era a melhor solução naquela época. Eu acho que continua sendo a melhor solução hoje. Pode mudar um tópico, porque apareceu uma profissão nova, apareceu uma lesão nova, os patinetes aí estão caindo, machucando a cabeça, opa, vamos botar. Então, à medida que a sociedade vai avançando, as demandas vão surgindo. As demandas vão surgindo, aí sim. Mas não acabar assim, vamos acabar com tudo e nada disso vai dar certo. Essa questão de cultura é interessante a gente trazer, porque a gente está falando aqui do trabalho, quando a gente está falando de trabalho, está falando do setor industrial, setor de serviço, mas dentro das casas mesmo, a gente percebe que às vezes as pessoas não se ligam muito a isso, né? Empregadas domésticas que vão limpar, sei lá, uma varanda e se vê que está subindo numa cadeira perto da varanda, não tem aquele cuidado. Isso são normas que deveriam ser de conhecimento geral mesmo, assim, e do dia a dia da gente, né? Com certeza. Nesse sentido, é muito importante a gente trabalhar em torno da questão da conscientização também, né? Porque até como o vídeo, né, expôs muito bem, para que a gente tenha um meio ambiente de trabalho salubre, é essencial que, de fato, todo mundo colabore, né? Tanto os empregadores como os empregados, trabalhadores e, enfim, o governo, a partir, né, das fiscalizações, da produção de normas efetivas. Então, acho que é muito necessário. O Ministério Público do Trabalho desenvolve no mês de abril, especialmente, né, no mês de abril, mas o Abril Verde, e é um mês destinado justamente a essa conscientização, né, em que são, por exemplo, esse ano a gente, e já em outros anos também anteriores, a gente acendeu o Cristo Redentor de verde, o Palácio do Planalto, vários monumentos assim, de cidades turísticas para chamar a atenção, além de outros eventos, né, palestras, simpósios, tudo isso. A gente está falando aqui de casos de acidente, eu queria até chamar um site que é o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, porque ele traz dados que são impressionantes. É um site que é organizado pelo Ministério Público do Trabalho e também com o apoio da OIT, né, com a Organização Internacional do Trabalho. A gente está vendo agora, nesse site, é possível fazer um recorte dos últimos de 2012 para cada quantidade de acidentes. Primeiro, a gente está vendo o mapa ali do Brasil, esses pontos vermelhos mostram a concentração dos casos, né? Ali na região sudeste, você percebe que tem essa concentração muito maior. Alta. Isso em virtude também da concentração das indústrias. Agora, uma pergunta que eu faço até para vocês aqui no estúdio, comparativamente a outras regiões do país, quando a gente olha ali e vê que há supostamente uma quantidade menor, vocês entendem que pode haver ali também uma subnotificação desses casos? Tem uma questão que quanto mais industrializado é o local, maior é o número de acidentes de trabalho. Então, normalmente, por exemplo, no norte do país, é mais comum a gente lidar, não que não aconteça um acidente de trabalho, mas normalmente os problemas, né, na seara trabalhista acabam sendo
grande parte trabalho escravo, trabalho infantil, problemas que não decorrem tanto da industrialização. E nas partes mais ricas do país, como a gente identifica o Sul e o Sudeste, que são lugares mais industrializados, a gente tem um índice de acidentes maior. Mas é claro que a subnotificação também deve ser levada em conta. Uma coisa que me chama a atenção também é que você vê ali uma concentração nos grandes centros urbanos, né? Agora, nas áreas, por exemplo, onde a atividade agrícola é mais característica, existe aí uma dificuldade também desses casos serem registrados na avaliação de vocês? Com certeza. O Brasil é de um tamanho continental, né? E as normas são brasileiras, deverão ser cumpridas por todos os brasileiros, mas a gente teria que levar em consideração que em determinadas regiões tem particularidades, situações que tem que ser resolvido ali, né? Uma indústria, por exemplo, no Rio de Janeiro, de um produto qualquer, é totalmente diferente numa indústria lá no Amazonas, no Nordeste. Então tem essa situação da grandeza do continente nosso, também leva, a gente tem que levar em consideração. Talvez até botar um paradigma ali de diferenciação. Razão até porque no Sudeste aí a quantidade é maior, porque o movimento é maior da área de trabalho. A gente está vendo novamente o site ali, mas eu queria agora chamar um vídeo de uma campanha que foi produzida por um agente regulador do trabalho na Austrália, que mostra um pouco desses acidentes que podem acontecer por conta de pequenos descuidos do dia a dia. Vamos ver. We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Grenade! Because no matter what you do, safety starts with you. São pequenos detalhes realmente, né? Eu queria chamar novamente o site do Observatório para a gente fazer uma observação aqui. A gente viu ali aqueles pequenos detalhes, mas quantas vezes caminhando na rua a gente não vê alguém trabalhando em cima de um andaime, alguma coisa assim, sem qualquer proteção? Se a gente baixar um pouco ali para a gente ter a noção, esses são dados de 2018. A gente tem registrados no Brasil acidentes com corte, laceração, ferida contusa, foram mais de 98 mil casos dessa natureza. Contusão, esmagamento, mais de 71 mil casos. Esse tipo de acidente, obviamente o trabalhador depois ele fica com um problema para voltar para o mercado de trabalho, às vezes nem volta, né, Misael? Eu acho nós vemos assim que é um prejuízo muito grande para o trabalhador, para a sociedade, para todos nós, porque ele passa de uma situação de estar até contribuindo com o imposto, com a carteira assinada dele, e ele passa a receber do Estado um benefício, se o Estado der a ele um benefício via o INSS, né? E ele passa então a receber aquilo. E muitas vezes o próprio segurado se acomoda naquele benefício ou naquela situação. O acidente de trabalho é um desastre, né? Para a sociedade, para todo mundo. É custo de toda a natureza, né? De todos os meios. A gente pode até também comentar assim, que tem alguns casos, infelizmente, né, que o trabalhador até provoca um determinado acidente para conseguir um benefício
Ainda tem esses desvios que a gente sabe que acontece. Mas eu queria chamar para essa conversa agora uma outra pessoa que vai dar uma outra perspectiva para a gente aqui de algumas iniciativas que acontecem para tentar reduzir esses casos. Eu vou falar agora com o Emanuel Lacerda, que é gerente executivo de saúde e segurança na indústria do SESI. Olá, Emanuel, tudo bem? Olá, Bernardo, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Conexão. Como é que o SESI tem tratado essa questão dos acidentes de trabalho? De que maneira ele tem contribuído para tentar diminuir isso no setor? Olha só, obrigado pela oportunidade e com os companheiros aqui do debate. E, de fato, assim, a gente ouve vídeos e informações como essas e, de fato, é inaceitável como sociedade nós lidarmos com acidentes, com afastamentos. Isso, qualquer sociedade avançada tem uma cultura, a cultura da saúde, a cultura do acidente zero. Isso, efetivamente, a sociedade brasileira, como um todo, ela precisa avançar nisso. Não é só problemas dos empregadores, mas também dos próprios trabalhadores, da sociedade, do poder público, que dá também a sustentação de proteção ao trabalho. E de fato, isso a construção dessa cultura é de todos, é coletiva, e isso, infelizmente, a gente ainda lida com essas situações. Agora, é importante destacar essa oportunidade, porque, embora tenhamos, de fato, ainda... e temos que ser intolerantes, de fato, com acidentes e doenças, mas na indústria a gente assiste uma redução grande da incidência de acidentes ao longo dos últimos 10 anos. Mesmo a incidência, ela não trabalha com dados absolutos de acidentes, mas com dados proporcionais da população trabalhadora. Então, assim, no grosso, a indústria reduziu quase 20% de incidência de acidentes, né, no Brasil. Quando a gente considera o setor que você colocou, que é um setor, infelizmente, muito impactado pela informalidade, e também, obviamente, que tem mais riscos, né, tem mais perigos e riscos associados a esses perigos, que é o da construção, teve uma redução de 41%. Né? Então, são dados proporcionais que é importante ilustrar de como o setor formal, né, eu falo muito infelizmente a gente ainda tem uma economia ainda com alta informalidade, que também impacta, infelizmente, em outros, com esses indicadores ruins de acidentes, mas são iniciativas, são resultados que já se vê no setor empresarial. Agora, Emanuel, como é que o SESI, que tipo de atividades, assim, que tipo de ação é feita para que a gente chegue de fato a essa redução? O que tem sido feito? O estímulo a uma cultura realmente de prevenção dentro das empresas? Como é que isso tem sido abordado? Olha só, o SESI ele atua com plataformas de gestão. Né? Então, o primeiro aspecto nosso é ter uma aproximação com as empresas industriais e oferecer para elas alternativas de sistemas de gestão para que elas façam uma boa gestão eficaz, eficiente na área de SST. Né? Esse é o primeiro ponto, porque atender também a legislação muitas vezes é caro para uma pequena empresa, foi citado essas questões das assimetrias, das diferenças, né? E o SESI dá todo esse suporte para as empresas e trabalhadores, obviamente, que passam pelo trabalhador, toda essa assistência em termos de sistema de gestão. Outro aspecto importante é a inovação, porque se precisa desenvolver pesquisa, estudos, inovação para melhorar a qualidade dos sistemas de proteção ao trabalho e ter, de fato, uma maior eficácia na gestão desse sistema. Então, o SESI tem esses dois eixos de trabalho, desenvolvemos materiais técnicos, treinamentos, capacitações e dá inteligência e gestão para as empresas para possibilitar um melhor ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Agora, de qualquer maneira, isso demanda um certo compromisso por parte das empresas e também treinamento dos funcionários, né? Nada se faz sem o empregador, e aí o empregador é importante que se diga que não pode ficar só restrito aos profissionais de saúde e segurança da empresa, ou o RH da empresa, tem que ser uma cultura da empresa de segurança também, né, compartilhado por outros, pela área industrial, pelo seu presidente da empresa, por outros diretores. Então, a empresa tem que respirar segurança. E os trabalhadores também, foi citado essas questões dos comportamentos não seguros, que muitas vezes também, se não tiver o engajamento do trabalhador, não tem programa da empresa que dê resultado. E o comportamento seguro, ele é o maior desafio de pesquisa e inovação, e aí a gente tem que aproveitar
o brasileiro gosta muito de tecnologia, né, de mídias sociais, de redes sociais, de interagir. E acho que tem muita oportunidade de pesquisa, de inovação em serviços, para que a gente possa aproveitar essa predisposição de games, né, gamificação, para a gente atrair esse público de trabalhadores, para que a gente possa realmente passar o recado e engajá-los num comportamento mais seguro. Sem dúvida. O Emanuel, eu queria agradecer sua participação aqui no Conexão, viu? Eu que agradeço e um abraço a todos, boa sorte. Valeu, obrigado. Bom, eu queria agora relembrar alguns conceitos que são importantes para a segurança no trabalho. A gente já conversou alguns aqui no estúdio, mas é sempre bom a gente relembrar, especialmente para esses setores que estão mais relacionados à indústria, à construção. Existem algumas questões de equipamento que são fundamentais e a gente vai ver agora. Vamos ver. Segurança é dever de todos. E para que isso ocorra, é necessário o uso correto dos EPIs e EPCs. EPIs são os equipamentos de proteção individual, utilizados para evitar lesões e minimizar danos em caso de acidente. Já o EPC são os equipamentos de proteção coletiva. Dentre os EPIs, temos o capacete de segurança, para evitar traumas e lesões da cabeça. Óculos de segurança serve para que não tenhamos problemas de visão. Temos também o protetor auricular, muito importante para evitar lesões a longo prazo na audição. Um ponto importante é que nosso macacão é anti-chamas. Para completar a segurança, temos ainda as luvas e botas, garantindo uma proteção como um todo. Como o EPC é de proteção coletiva, é importante que todos sejam fiscais na utilização correta dos mesmos. Bom, a gente viu alguns exemplos aí do que determina a norma regulamentadora número 12, que é a maior das normas regulamentadoras que o Brasil tem. E eu queria perguntar para a Maiana, na sua avaliação, ela é uma norma efetiva, eficaz? Você veria alguma necessidade de revisão dela ou ela precisa ser simplesmente cumprida? Ela é uma norma, na minha visão, ela é uma boa norma regulamentadora. Assim. Existe uma reclamação muito grande por parte do setor empresarial de que a implementação dessa norma regulamentadora na prática seria muito custosa. Mas como demonstram os dados, né, por exemplo, a gente teve de 2012 até o presente momento, mais ou menos a concessão dos auxílios previdenciários, né, com base em acidente de trabalho, já superando mais de 83 bilhões. Então, assim, esse custo ele vai existir, né, independentemente da implementação ou da não implementação, de uma forma ou de outra. E aí é muito importante a gente trabalhar nessa prevenção, né, no sentido de que o acidente não aconteça, de que a doença não aconteça. Então, eu entendo que a implementação da NR12 ela garantiria uma vida mais saudável no trabalho. Misael, concorda? Eu concordo. Nós falamos aqui, se precisar rever alguma coisa, tem que ser pontual. Mas a gente tem que reconhecer a necessidade e o novo paradigma que existiu com a edição dessas normas regulamentadoras. Elas existem aí para ser cumpridas. Ou quem né, pesquisou, viu isso, reconheceu a necessidade, né, de se ter em conta essas várias particularidades em várias indústrias, de várias situações. Eu vejo que tem que ser cumprido, cara, não tem como. Pontualmente você pode verificar uma alteração. Ou então, se quiser, regionalmente. Bom, conforme eu falei, no Amazonas, no Amazonas é diferente, lá no Mato Grosso é diferente, pontualmente. Poderia ser feita uma norma regulamentadora estadual, sei como seria isso. Mas, acima de tudo, garantindo a segurança do trabalhador e o bem maior que é a vida, né, de todos nós. Perfeito. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. Voltem sempre aí com mais explicações, mais informações. A gente que agradece o convite. Muito obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.